BTOW3, B2W Digital, você tem ações de B2W Digital, BTOW3? Hoje iremos retomar a análise técnica de BTOW. Nós analisamos esse papel para o swing trade há coisa de uns 10 dias atrás e eu chamo a atenção para um padrão gráfico bastante importante que surgiu em BTOW3. Por isso eu quero você até o fim desse vídeo se você tem esta ação. Meu nome é Roberto Fernandes, você está no canal Milhão. Se você curte Bolsa de Valores, curte swing trade, ações, inscreva-se no canal, já ative esse sininho porque todo dia tem vídeo novo sobre análise técnica e análise gráfica. Bom, o que falar de BTOW3 nesta semana aqui? Ontem tivemos mais um dia de alta em Ibov, o Ibov ontem batendo 101.790 pontos, valorizando 1,3%. E BTOW3 ontem fechou a R$ 113,99, com uma queda de 2,8%, o terceiro pregão de queda consecutiva de BTOW3, hein? Então, é uma posição de alerta em BTOW3 e a gente já vai para a análise técnica e gráfica então de BTOW3. Simbora, meus amigos do canal Milhão. Já estou aqui com BTOW3, as ações de B2W Companhia Digital SA na tela de ADVFN, do site ADVFN. Primeiramente, meus amigos, eu lembro vocês que nós analisamos esse papel exatamente no dia 7 de julho, tá? Mais ou menos, então, uns 10 dias atrás, 9 dias atrás, né? E BTOW3 segue um caminho interessante, tá? Ou pelo menos seguia um caminho interessante até agora, porque vejam só uma coisa, no estudo anterior nós havíamos traçado uma LTA, uma linha de tendência de alta para o swing trade em BTOW3, e tudo leva a crer que essa ação rompeu para baixo essa linha de tendência de alta, tá? E outro fato interessante que eu falo sobre BTOW3 é um padrão que eu marquei aqui com cor rosa, que daqui a pouco eu vou ampliar esse gráfico aqui para a gente analisar com mais detalhes, tá? Mas voltando à análise gráfica em si, o que acontece? Vocês podem falar para mim assim, mas ainda obedece teoria de Doll, porque tem fundos e topos ascendentes. Muito bem, é uma verdade, porém, deixa eu colocar aqui no gráfico de 3 meses com candles diários, para eu notar para vocês alguns detalhes, tá? Primeiramente, quando que a teoria de Doll seria quebrada? Quando você não tiver mais fundos ascendentes e topos ascendentes. Então, assim, agora a gente não tem como falar que a teoria de Doll foi quebrada, perfeito? Só que para ela ser quebrada, esse preço aqui teria que romper para baixo esse nível aqui mais ou menos, para configurarmos fundos descendentes daí, porque o último fundo está aqui, e topos descendentes, porque o topo seria formado aqui embaixo daí, tá? Então, a teoria de Down ainda está valendo, tudo bem? Mas o que me chama a atenção são dois fatos interessantes. Primeiro, a LTA foi rompida. E segundo, este padrão gráfico aqui bastante negativo, amplificando aqui a força vendedora, então, e que se chama Três Corvos Negros. Vocês conhecem esse padrão? Esse padrão recentemente surgiu em Cielo, CIEL3, e nós identificamos e alertamos os investidores de swing trade lá nos vídeos de trás. Se vocês pegarem os últimos 3 vídeos, vocês vão perceber que houve esse padrão lá em Cielo, em CIEL3. Nós alertamos as pessoas e depois desse fato, por vários pregões, o preço não conseguiu retomar a ascensão e o preço ficou aí embaixo em função desse padrão gráfico muito conhecido na análise técnica e gráfica. Até para efeitos didáticos, eu até puxei aqui no próprio site ADVFN o padrão gráfico. Vejam só ele aqui, ó. O Três Corvos Negros é um padrão de reversão raro, composto por 3 candles de baixa que apresentam preços de fechamento progressivamente mais baixos. É o que está acontecendo com BTOW3. 3 preços de fechamento progressivamente mais baixos. Em um Três Corvos Negros, a abertura de candle localiza-se aproximadamente no meio do corpo do candle anterior.
Já o fechamento de cada candle do padrão ocorre sempre próximo do preço mínimo do período. O três corvos negros ocorre após um longo movimento de alta, que nós estamos observando em BTOW3, caracterizando-se como um padrão de reversão baixista de alta confiabilidade. Olha que interessante então. Mais para baixo aqui, ó. Após uma longa tendência de alta, a ocorrência de 3 períodos consecutivos de baixa sugere o seguinte para o investidor. O ativo vinha sendo cotado com um preço elevado por um longo tempo e a partir desses 3 últimos períodos de baixa, os vendedores provavelmente iniciaram uma compensação causando esta forte queda. 3 novas mínimas seguidas com fechamento em baixa demonstram a força da pressão vendedora. As baixas seguidas demonstram uma nova tendência de baixa mais consolidada, fazendo com que a reversão seja bastante consistente. Ou seja, a análise gráfica então de BTOW3 diz o seguinte: essa LTA aqui de fato foi quebrada e esse preço tende a ir para baixo, buscando aqui esse nível de 102,09, meus amigos. Perfeito? Então, a gente gosta de trazer também essa questão didática para vocês, trazer um pouco de conhecimento técnico então, tá? Vou limpar aqui, brevemente já vou indo então para os nossos indicadores técnicos, tá? Eu vou em volume. Ó, o volume segue, então, em congruência com tudo que a gente tem falado nesse vídeo aqui, tá? Queda no volume, tá? Vamos já em OBV, para ir até sem perder muito tempo. Vamos em OBV para verificar se ainda existe acúmulo de volume no papel. OBV, ele segue apontado para baixo, mas segue lateralizado por enquanto. Mas ele começa a trazer aqui levemente fundos descendentes. Vocês conseguem perceber isso aqui no indicador? Leves fundos descendentes, ó. 3 fundos descendentes, então, que pode confirmar, então, essa queda que nós estamos esperando aqui para BTOW3 a partir do pregão de hoje, sendo que ela já começou na segunda-feira, né? E hoje é quinta-feira, tá bom? Só que na segunda nós não sabíamos desse fato. Ficamos sabendo desse fato somente no final do pregão de ontem, quando teve a terceira baixa consecutiva aqui, o terceiro ponto de fechamento abaixo da mínima do dia anterior. Vamos continuando. Vamos agora em histograma MACD. Histograma MACD já antecipou uma venda em BTOW3, tá? Eu vou falar para vocês aonde. Foi bem aqui, ó. Bem aqui nesse candle aqui. Deixa eu ampliar esse gráfico aqui para eu mostrar mais um fato para vocês com relação ao MACD, tá? Percebam que a coisa já não andava muito bem em BTOW3 quando surgiu esse candle aqui de relativo equilíbrio, mostrando possibilidade de inversão desse movimento aqui que vinha numa alta frenética, né, BTOW3, e depois esse outro candle aqui de profundo equilíbrio. 2 candles, então, de briga de preço e de extremo equilíbrio, né? Esse candle doji aqui é um candle de equilíbrio bastante conhecido. Depois dele veio 1, 2, 3, uma sequência de 3 candles negros aí, então, de queda de preço, tá? Então, pelo histograma de MACD, quem estava em BTOW3, eu imagino que já saiu antes da formação desses 3 corvos aqui, tá? Vamos continuando com o IFR agora. Índice de força relativa, ele também tocou a linha de 70 pela terceira vez consecutiva, tá? Então ele está neutro no momento aqui, apontado para baixo. O momentum também segue com fundos descendentes, tá? Ele começou aqui a querer apontar para cima, mas ele segue com 3 fundos descendentes em linha, então, com os demais indicadores. Vamos fechando a análise técnica dessa manhã do dia 16 de julho, início da segunda quinzena do mês de julho na B3, tá? E o indicador estocástico, ele está com suas 2 médias móveis apontadas para baixo, tá? Inclusive, ele se mostrou um pouco atrasado com relação ao histograma MACD, tá? Numa antecipação de tendência de baixa, numa possível antecipação de tendência de baixa, porque ontem ele cruzou de cima para baixo a linha de 80 aqui, com a sua segunda média móvel, tá? Então ele também manda uma ordem de venda, apesar de que ele já havia dado um sinal de antecipação prévia de venda aqui em BTOW3, bem aqui atrás, ó, nesse candle aqui, quando ele tocou em sua linha vermelha aqui, o nível de 80. Então, naquela ocasião, nesse candle que ele tinha tocado o nível de 80, ele subiu perfeito então, e agora sim as 2 linhas de fato vieram para baixo. Perfeito então, meus amigos?
Feita a análise então de BTOW3, se vocês curtiram a análise, se inscrevam no canal, já ative esse sininho aí e coloquem o comentário de vocês. Se vocês pretendem sair de BTOW3 com os indicadores técnicos indicando que a ação vai para baixo e com os indicadores gráficos mostrando que a LTA foi quebrada e que surgiu o padrão Três Corvos, que é um padrão de bastante respeito na análise técnica. Põe aí embaixo nos comentários então, põe nos comentários e até a próxima, amigos. Tchau, tchau.